Boa noite, irmãos. Só lembrando das nossas atividades semanais, na quarta-feira nós temos o nosso grupo de oração que é online, mas é ao vivo, não é gravado, então você está convidado para participar conosco. Querendo, é só nos dar o número do seu WhatsApp, que a gente manda o link para você, tá bem? Nossas atitudes sociais, eu estou olhando aqui para a minha direita, nossa cesta está um pouco vazia, mas isso é porque já serviu a outros, não é? Graças a Deus. Então, sempre lembre de trazer algo para ofertar, um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza, e assim a gente vai abençoar mais pessoas que precisam, não é? Também quero falar do nosso acampamento. Está chegando e graças a Deus nós já estamos com quase 70 inscritos, não é? E só temos 100 vagas, e nesses 100 vai incluir também as crianças. Eu e Natália, eu escrevi vocês lá, viu? Só para já reservar a data, nesse período nós estamos juntos lá, não é? A gente só está aliviando para um ou outro aí, por enquanto, né? Esse ano, porque está chegando na igreja, né, pastor? Aí a gente alivia, mas no 2024 já não sei. Aí a gente vai ter que conversar mais sério sobre isso. Bom, enfim, R$280, pessoal, é o preço do acampamento, é o preço que a gente praticou há 3 anos atrás. Isso não corrige nem a inflação. O acampamento subiu de preço, a alimentação subiu de preço, mas a igreja está disposta. A gente acredita tanto que vai ser um momento importante, gostoso, necessário, que a gente, então, resolveu ajudar os irmãos. E aqueles que não podem pagar, mas querem ir, procure a gente, nós vamos conseguir uma solução juntos, tá certo? Então, corre lá, porque senão você pode ficar de fora, tá bem? Também nós temos o encontro das mulheres, vai ser o segundo encontro? Terceiro encontro aqui, não é isso, Evane? Evane fez um chamamento especial aqui hoje de manhã. Então, você, mulher, é convidada para estar aqui dia 19, exatamente às 16 horas. Tá bem? Vai ter uma programação muito jóia. E também tem um outro convite que a Evane fez de manhã com muita ênfase e que criou um problema. A Evane e Herbert já trouxe um problema, porque tem 25 vagas e eles estão com 27 inscritos. Então alguém vai ter que ficar de fora. Tá certo que não... os dois? Entendi. Eles criaram o problema, né? Então, esse é o problema. E agora? Aí a gente fica na porta, né? Muito bem. Então, confirma. A confirmação é o pagamento de R$60 por casal. Isso é preço, gente, que não dá nem para o casal fazer um lanche no McDonald's. Não dá. R$60, se você for lá, você vai gastar mais do que isso, então vale muito a pena. Você vai ser abençoado com a palavra do pastor Pedro e também com a comunhão. Então, fica de fora não, tá certo? Se inscreva lá e vai ser bênção. São esses nossos avisos? Muito bem. Então nós vamos cantar cânticos de louvor com a Esther e a sua equipe. De manhã eu falei que era um Neuber, mas ele não fez nada, só ficou tocando aqui. Aí agora eu estou transferindo. Eu estou transferindo para a Esther aqui, já com o Neuber. Né? Boa noite, irmãos. Essa primeira música que a gente vai cantar hoje, ela fala como que só de ouvir a voz de Deus, de sentir o amor de Deus, os nossos medos se vão, a gente começa a sentir paz no coração e a gente tem muitos testemunhos dessa paz, né, que vem de Deus. Então, vamos ouvir a voz de Deus enquanto a gente canta isso e vamos realmente sentir o amor dele. E se os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém? E somente Ele é capaz de dar ao homem salvação, porque Ele é a nossa autoridade, Ele tem todo o poder. E como a maioria que conhece, em Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Autoridade e poder. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Jesus ele nos dá felicidade, mas ele também nos dá muito além disso. E ele nos dá o básico também. Tudo que a gente precisa é só a gente confiar nele, que ele vai prover para a gente. E a gente tem que dar o nosso melhor também a ele, porque tudo é dele, na verdade, né? Então, nessa música, a gente vai ter a oportunidade de entregar nossos dízimos, nossas ofertas, lembrando também da nossa cesta de mantimentos, que nós usamos também isso para poder doar para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão necessitando, que é justamente isso que é uma das funções da igreja, né? E Deus ele usa a gente para poder para que as outras pessoas sintam a provisão dele. Então, vamos nos deixar ser usados por Deus. Por saber que a janela
Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por este momento, pela alegria, Senhor Deus, que transborda em nosso coração, vinda do céu, Senhor. Te agradecemos porque podemos estar entre irmãos, Pai, estar em família. Isso, Senhor Deus, transborda o nosso coração de alegria, a nossa mente, nos dá força, Senhor Deus, a cada momento, para passarmos a semana, Pai, e trazer no coração a Tua graça e o Teu amor, Pai. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram postas aqui diante do Teu altar, Pai. Fique conosco, Pai. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Aleluia. Amém, amém. Estamos diante do Senhor, meus irmãos. Estamos diante daquele que é santo, que é santo, que é santo. Mas também Ele é o nosso Pai Celestial. Vamos orar, vamos aproveitar esse momento de louvor e adoração e vamos orar ao Senhor, nosso Deus, assim mesmo como nós estamos. Feche seus olhos e converse com o Pai Celestial. Ele está entre nós e Ele é bom. Aleluia, Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nós, pela Tua presença entre nós. Os céus dos céus não podem Te conter, Senhor, mas o Senhor veio habitar no meio do Seu povo. E a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito. Aqui estamos desarmados na Tua presença, Senhor, porque confiamos em Ti, porque Tu és o nosso amado Pai, porque cremos que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Ó Pai de amor, que nessa noite o Seu povo possa perceber de forma muito evidente o Teu cuidado, o Seu carinho, que as Tuas ovelhas, Senhor, possam nessa noite ouvir a Sua voz, voz que é doce, que é inconfundível, a voz do Supremo Pastor. Ó Jesus, que o Teu consolo, o consolo que vem do Teu Espírito, possa ser derramado nos nossos corações, trazendo o encorajamento, trazendo a graça, trazendo a cura, trazendo a vitória, trazendo a esperança, trazendo a alegria e a certeza de que Tu és fiel e nenhum dos Seus planos podem ser frustrados. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal acerca do Seu povo, que se cumpra radicalmente cada um deles. Oramos assim para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 66. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 66. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estavam sumidas, que voltaram. Estou vendo ali o Celso e a Jaqueline, Deus abençoe. Estou vendo ali atrás o Jorge, a Ana Paula e a Priscila. Acertei? Sejam bem-vindos novamente, Deus abençoe. Estou vendo aqui o Samuel e a esposa, Maiara, isso, Deus abençoe também. Muito bem, uma alegria enorme recebê-los. Verso 66 do capítulo 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram a Jesus e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura vocês também querem retirar-vos? Então Simão Pedro respondeu: Senhor,
para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe então Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o próprio diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Senhor, dai-nos a tua palavra nessa noite, fala às nossas mentes e fala também aos nossos corações. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é Ouve, ó Israel. E a nossa intenção, então, é trazer alguns textos bíblicos, alguns ensinamentos acerca do Evangelho, que nós, de forma alguma, devemos nos esquecer, e esse é um deles. Vou começar fazendo uma pergunta, e responda aí no seu banco, não é? O que você veio fazer aqui nesta noite? O que te motivou a sair da sua casa hoje e vir à igreja? Ou melhor dizendo, por que você segue Jesus? Por que você se identifica como um cristão? O que motiva o seu coração? Irmãos, essas perguntas elas são de grande importância, porque muito mais do que aquilo que nós fazemos, Deus se interessa pelo nosso coração. Mais importante do que os nossos hábitos religiosos é a nossa motivação, porque a motivação está no centro daquilo que nós somos. E esse texto que nós acabamos de ler, se nós retrocedermos até no primeiro verso do capítulo de número 6, nós vamos ver que Jesus está aqui no auge do ministério dele. E grande multidão seguia a Jesus, e Jesus jamais se impressionava com números. Jesus não tinha problema nenhum com a multidão, mas de forma muito recorrente, ele não confiava na multidão. E por motivos bastante óbvios, porque no capítulo 6, se nós formos ler a partir do verso 1, nós vamos ver que várias pessoas seguiam Jesus com motivações erradas. No verso 1, verso 2, a gente vai ver que existia ali uma grande multidão que seguia Jesus, e eles seguiam Jesus porque eram justamente isso, uma grande multidão. Eles seguiam Jesus porque estava na moda seguir Jesus. Porque Jesus era o cara do momento, era o homem que multiplicava pães, ele era famoso, a sua fama corria. Ele já havia transformado água em vinho ali na festa em Caná da Galileia. Todo mundo sabia quem era Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus, porque ele era meio que um popstar em ascensão. Alguém que estava se tornando um mestre evidente em Israel. Então, ali havia uma grande multidão que seguia Jesus, porque simplesmente eram tipo, Maria vai com as outras. Eles gostam de estar onde o povo está. Então, se está na moda seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Então, existia esse grupo ali que seguia Jesus com essa motivação. Gostavam da multidão, gostavam do ajuntamento, gostavam do frisson, gostavam daquela sensação de pertencimento a um grupo grande e gostavam de ver ali aquele palco montado e Jesus ali sendo, de alguma forma, adorado. Essa multidão, Jesus conhecia o coração deles e não confiava de forma alguma nas suas motivações. O segundo grupo que seguia Jesus, aqui no verso de número 2, é justamente esse grupo que havia visto os sinais e os milagres que Jesus havia feito, e por esse motivo, porque estavam fissurados com sinais, maravilhados com sinais, eles queriam seguir Jesus. Eram aquelas pessoas que gostavam do poder, gostava da sensação de arrepio, gostava de sentir aquela coisa tremenda, queriam seguir Jesus, porque Jesus manifestava poder, e eles, se não podiam ter aquele mesmo poder de Jesus, queriam estar perto do poder.
Seguiam a Jesus porque viam Jesus fazendo milagres, e aquilo era maravilhoso demais, e quem sabe, se eles estivessem ali perto de Jesus, eles também se tornariam pessoas milagrosas e milagreiras. Seguiam a Jesus com essa motivação, porque viram sinais, viram o poder de Jesus, e ficaram maravilhados com esse poder. Ficaram fascinados com a glória que Jesus manifestava. A questão não era a pessoa de Cristo, mas aquilo que Cristo fazia. Essa é uma motivação também que estava ali no coração daquelas pessoas. E, mais uma vez, Jesus conhecia essas pessoas. Outros seguiam a Jesus porque Jesus havia dado o pão, havia multiplicado o pão. Eles estavam com fome, tinham ali um grande problema a ser resolvido. Jesus, então, multiplica os pães e os peixes e alimenta aquela multidão. Essa turma gostava de Jesus porque Jesus era aquele que matava a fome com pão, supria a necessidade deles. Era um resolvedor de problemas, era um SOS ambulante, era o mestre que iria satisfazer e resolver todos os seus problemas. Eles seguiam a Jesus não querendo o abençoador, mas porque estavam fascinados com a bênção. Eles desejavam outras coisas senão o mestre, queriam se casar, ou queriam ter filhos, ou ambicionavam um novo emprego, ou então queriam ter conforto, ou buscavam então uma cura para suas enfermidades, seja no corpo, seja na alma. De alguma forma, eles viam em Jesus essa pessoa que poderia resolver os problemas deles, que poderia dar a solução para as suas angústias, que poderia trazer cura para as suas enfermidades. Essa turma estava ali e seguia ao mestre também. Só que Jesus conhecia o coração de todos. Gente, se tem algo que a gente tem que aprender com o Evangelho, é que Jesus, ele não fica de forma alguma impressionado com o nosso exterior. Ele vê o nosso coração. Ele consegue dissecar as nossas motivações. Eles sabem quem nós somos. E se a gente ler aqui o capítulo 6, nós vamos ver de uma forma muito clara que Jesus faz um discurso duríssimo para aquela multidão. E ele fala àquela multidão que se eles de fato quisessem segui-los, eles deveriam comer da carne dele e beber do seu próprio sangue. Ou seja, o que Jesus estava oferecendo para aquela multidão que estava ali atrás dele, buscando o poder, ou buscando uma solução de um problema, ou então que estava apenas porque estava todo mundo ali seguindo, Jesus queria dizer para essa multidão que o que ele oferecia era a cruz. Era a morte. Era a identificação com ele, não na glória, mas no sofrimento, na negação deste mundo. E diante desse discurso, a palavra do Senhor diz que, como nós lemos aqui no verso 66, que aquela multidão que andava com Jesus já não andava mais. Eles deram de ombros para aquilo que Jesus havia falado, dizendo: olha, esse discurso é duro demais. Se for nesses termos, não vale a pena seguir Jesus. Porque o que nós queríamos eram as bênçãos dele. Porque o que nós queríamos era apenas fazer parte desse poder maravilhoso que ele emana. Porque o que nós queríamos eram as suas bênçãos. Nós não queremos a face dele, nós queremos as suas mãos. Mas agora Jesus chama essa multidão para um relacionamento pessoal com ele. E assim como Jesus iria se entregar totalmente para os seus discípulos, ele também exigia que os seus discípulos se entregassem totalmente a ele. Essa era a questão. Essa era a tensão que Jesus apresentou para aquela multidão, e eles espanaram. Eles deram de ombros para aquela sugestão de Jesus, para aquela ordem de Jesus, para aquele imperativo de Jesus, e já não mais seguiam o mestre. Mas é interessante, irmãos, porque apesar desse discurso duríssimo, o texto diz que os discípulos ficaram. Eu fico imagina uma multidão ali de 300, 400, 500 pessoas, 1000, e
à medida que Jesus ia destruindo os castelos de areia dos seus ouvintes, à medida que Jesus ia aprofundando ainda mais as exigências do reino, aquelas pessoas iam saindo e o discurso ia ficando mais esvaziado, a palavra de Jesus era indigesta, não caía bem mais no ouvido. À medida que as pessoas iam fugindo, iam saindo, Jesus ia vendo que apenas daquela multidão de 6.000, 7.000 pessoas, ficou apenas 12. E Jesus, não satisfeito, ele olha para esses 12, porque, como nós falamos, ele não está preocupado com a multidão seguindo. Ele diz para os seus discípulos: olha, vocês também não querem ir? Ou seja, a porta da casa, como é que é? É serventia? Tem um negócio assim, não tem? Oi? A porta da rua é a serventia da casa. Ou seja, olha, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir. A porta está aberta, vocês não são obrigados a ficar. Irmãos, e louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que Pedro se levantou como porta-voz daqueles 12 homens e deu uma resposta que não só extremamente bíblica, mas também extremamente corajosa e desafiadora para nós. Pedro respondeu assim no texto que nós lemos, no verso, a partir do verso 66, ele vai responder a fala de Jesus dizendo assim: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? O que Pedro entendeu com isso? Pedro entendeu que o chamado de Deus não é para nós fazermos alguma coisa. Deus não nos chama para apenas fazermos uma boa obra. Deus não nos chama apenas para nós irmos para o céu. Deus não nos chama apenas para nos dar as suas bênçãos. Nós não estamos aqui apenas para que Deus nos cure. Nós não estamos aqui apenas para ver a manifestação do poder de Deus. Deus não nos chama para algo. O Evangelho, irmãos, nos chama para alguém. É justamente isso que Pedro discerniu por revelação de uma forma muito clara, quando ele diz: Senhor, para quem nós iremos? Porque ele entendia que a vocação do discipulado, no centro dessa vocação, no âmago dessa vocação, não estava uma obra a ser feita, ou uma bênção a ser adquirida, mas estava um relacionamento. E um relacionamento íntimo com Jesus de Nazaré. Portanto, comer a carne e o sangue de Jesus de Nazaré é ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É participar da morte de Jesus, mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, é também morrermos com Ele. É entregarmos tudo no altar dEle. E a Jesus, irmãos, portanto, é justamente morrer. E a Jesus, portanto, meus irmãos, é morrer para todas as ilusões, para todas as falsas motivações, para todos os desejos mundanos, seja de fama, de sucesso, de glamour, seja qualquer outra coisa que você possa elencar. E a Jesus significa renunciar a todas essas coisas, porque encontramos agora aquele que de fato é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e nós ficamos maravilhados, como nós cantamos, extasiados, quando ouvimos o seu nome. Portanto, a pergunta que Pedro faz a Jesus, uma pergunta retórica, ele vai dizer: Senhor, para quem nós iremos? Tem um texto no Antigo Testamento que diz: iludiste-me, Senhor, e fiquei iludido. Sabe aquela paixão que você tem por uma pessoa, e a pessoa diz assim para você, a sua namorada, né, e diz assim: olha, se você quiser ir, você pode ir, você está livre. Mas você fala: mas você já me cativou. Você já me iludiu. Eu não tenho olhos para mais ninguém, eu não tenho mais para onde ir. Todas as outras mulheres já morreram, é só você que ficou. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, você já nos cativou. Nós não temos mais para onde ir.
O Senhor já se revelou a nós e estamos aqui extasiados. Estamos aqui trêbados de amor. Senhor, para quem nós iremos? Não há outro. E Pedro ainda completa, para quem nós iremos? Uma clara alusão a um relacionamento pessoal com Jesus. Ele vai dizer ainda mais, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, para o judeu, vida eterna não é apenas viver para sempre. Não é simplesmente jamais morrer. Vida eterna, para o judeu, significa vida em abundância. Significa plenitude de alegria. Significa também pleno encontro e satisfação com nós mesmos. Pedro discerniu que naquela proposta de Jesus de comer da sua carne, de beber do seu sangue, ou seja, de se apropriar da morte de Jesus, Jesus se entregando todo a ele, e também chamando para que ele se entregasse todo a Cristo, ele iria receber essa vida eterna, essa plena satisfação, esse pleno gozo, que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de dar. Tem um corinho antigo que diz assim, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. É vida no seu coração. Conhece, não? É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. Jesus é mais do que uma religião. É Cristo vivendo em você. Vida eterna, portanto, Natália Neuber, é qualidade de vida. É vida em abundância. E é justamente isso que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, vírgula, e vida em abundância. A palavra grega ali, zoe, vida de Deus, não a vida bios, não essa vida que nós temos aqui, que faz o nosso coração bater, o nosso sangue circular, mas zoe, vida de Deus, vida em plenitude, plena alegria, plena paz, plena satisfação, pleno encontro. Porque quando nós somos batizados por essa vida eterna, meus irmãos, nós nos encontramos com Deus, e nos encontramos com nós mesmos, e nos encontramos e nos reconciliamos com os nossos irmãos. Quando nós somos batizados nessa vida, o nosso coração é encharcado com esse amor. E nós somos desagarrados, desmamados desse mundo, porque o poder já não nos fascina. O domínio não nos fascina. Os aplausos humanos são pequenos demais. Porque quando nós somos batizados nesse amor, o que nos importa é nos entregar a Ele. Porque quando nós somos amados por Deus profundamente, a resposta que nós damos é amar de volta. Como o próprio João falou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus nos ama, de forma transbordante, generosa. E aí, como é que o cristão responde? Amando de volta. Irmãos, isso é vida eterna. Isso é graça sobre graça. Isso é alegria plena. Que nenhuma experiência desse mundo é capaz de ofuscar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, para quem nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, vida eterna é justamente essa plenitude de alegria. O que Pedro estava dizendo é que só em Cristo havia o sentido da vida, porque Ele era o Senhor que satisfaz. E não importava mais a aprovação popular. Não, os poderes e as glórias desse mundo já perderam o seu brilho. A busca do sucesso se tornou pequena demais. O plano de casar, ter filhos, ter uma carreira profissional, ou ser curado no corpo e na alma, tudo isso se tornou tão pequeno quando nós encontramos a fonte das fontes. Aquele que é o único capaz de nos dar essa vida eterna. Eu gostaria de ter palavras para descrever
mais ainda sobre Jesus de Nazaré e essa vida que nós já temos dentro de nós nessa noite, meus irmãos. E por fim, Pedro ainda declarou: para onde nós iremos, para quem nós iremos, só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não somos o centro, Senhor. Não somos o centro do universo. Meus irmãos e amigos, se nossas satisfações, se as nossas agendas, se os nossos desejos ocuparem o centro das nossas vidas, certamente nós viveremos frustrados. Pedro entendeu isso ao declarar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro da nossa existência. Ele é o Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o nosso dono, ele é o amo, ele é o Senhor absoluto, o mestre dos mestres, o rei dos reis, o único, ele é o eterno, ele é o soberano sobre os reis da terra. Jesus de Nazaré é aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Não há outro de tamanha glória, não há outro de tamanha beleza, não há outro de tamanha majestade, não há outro de tamanha justiça, não há outro de tamanha graça, não há outro de tamanha misericórdia, não há outro de tamanha retidão, não há outro de tamanha sabedoria e amor. Por isso, nós devemos viver para Ele. Ele é o centro, gente. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a nossa espinha dorsal só se dobra diante de Jesus. Nenhum outro é Senhor sobre nós. Nós só nos dobramos diante de Jesus e devemos a nossa lealdade a Ele. Ele é o centro, o resto é periferia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fechar a nossa reflexão nessa noite contando uma história que eu já contei aqui umas 15 vezes. Vou contar pela 16ª vez, que ilustra muito bem esse texto das Crônicas de Nárnia, lá no livro Cadeira de Prata, a 5ª crônica do C.S. Lewis. Nós temos ali uma menininha que se perdeu na mata, e muito tempo perdida na mata, ela ficou com sede. E muita sede, ela não encontrava água, e já perdendo a força, desfalecendo, desesperada, ela começa a andar numa direção, sem rumo, sedenta. Até que ela não acreditou, ela começou a ouvir um barulho de água. E vinha de uma direção, vinha de um caminho, e ela começou a trilhar aquele caminho, e à medida que ela andava por aquele caminho, o barulho da água ia aumentando, até que ela chegou numa grande clareira, e ali, de fato, ela viu uma queda de água linda, água transparente, cristalina, boa para beber, e ela, cheia de alegria e com aquela avidez pela água, sedenta estava, ela tenta correr em direção àquela água, só que se interpõe entre aquela água, aquele rio de água cristalina, um grande leão, que é o Aslan, o próprio Jesus. E aquele leão gigante, aquela menina pequena, a menina se assusta, ela retrocede, e ela vê aquele leão, e ela querendo que o leão saísse para que ela tomasse aquela água, e ela então ouve o leão dizendo para ela: menina, venha e beba. Crônicas de Nárnia, o leão fala, né, gente? Os animais falam. E a menina então diz assim: eu estou com sede, mas por acaso você poderia sair para um lado e deixar eu passar? Porque o caminho é estreito, você está no meio do caminho. Aí o leão diz assim: menina, venha e beba. Ela diz assim: não, eu quero beber sim, mas por favor, saia, porque eu sou uma menininha. Você é um leão tão grande, eu estou com medo de você. Tem jeito de você sair e deixar eu beber água? O leão diz: não, menina, venha e beba. Ela diz: mas vem cá, eu estou te conhecendo agora, me responda uma coisa, você já devorou alguém? Por acaso, você parece um leão tão grande, tão feroz, você já devorou alguém? Aí o leão respondeu para ela: sim,
já devorei. Já devorei a muitos. Já devorei príncipes e princesas. Já devorei homens grandes e homens pequenos. Já devorei meninas como você. Mas menina, eu te digo uma coisa. Que se você vier a mim, eu não prometo a você nada. Mas uma coisa você pode ter certeza. Se você vier a mim, você já não terá mais sede. Meus irmãos, o convite de Jesus para nós nesta noite é para que possamos comer da sua carne e beber do seu sangue. E deixar que o grande leão, Jesus, nos devore. Devore os nossos ídolos, as nossas mesquinharias, os nossos castelos de areia, as nossas construções idólatras. Permitir que Deus, o Senhor, possa vir e destruir todo o engano, toda a mesquinharia do nosso coração. O convite do Senhor para nós essa noite é que possamos olhar para Ele. Porque o convite do Evangelho é justamente conhecer a Deus. A vida eterna é essa, conhecer a Deus, é Jesus Cristo. E o que o Senhor nos garante é que quando nós formos a Ele, a nossa sede chegará ao fim. A nossa paz, a nossa alegria vai ser transbordante. E nós não vamos ficar mais reféns desse mundo. Nós não vamos ficar mais dependendo das circunstâncias desse mundo. Porque agora nós encontramos aquele que de fato mata a nossa fome. Aquele que de fato tem o poder para matar a nossa sede. Vá a Jesus de Nazaré. Você jamais será o mesmo. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja brigado ou brigada com Deus esta noite. Talvez porque esperava dele uma resposta tão diferente do que você recebeu. Talvez você esperava a manifestação do poder dele e essa manifestação não veio. Você esperava uma resposta positiva e a resposta foi negativa. Talvez você tenha ido a Jesus com a motivação errada. Porque o convite do Senhor para nós é que possamos nos alimentar dele. Ele nos basta. Ele nos basta. Ele é muito maior do que a cura. Ele é muito maior do que a libertação. Ele é muito maior do que a solução dos seus problemas. Existe um vazio no nosso coração e um anseio no nosso coração, meus irmãos, que só Jesus pode preencher e mais ninguém. Ele sabe disso. E precisamos saber disso. Só quando nós vamos a Ele, mesmo sendo devorados, mesmo sendo feridos, mas quando nós vamos a Ele, nos entregamos ao seu amor e confiamos nas feridas que Ele provoca em nós. Quando nós vamos e nos entregamos a Ele, assim como Ele se entregou por nós na cruz, é nessa morte que nós recebemos vida. É na angústia que encontramos o consolo. É no meio de tanto medo e insegurança que encontramos a esperança. Nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. O leão é bom. O leão é selvagem e é violento. Mas ele é bom. Ó Senhor, estamos diante de Ti, Jesus. Ó Jesus, que doce nome que Tu tens.
O Senhor transforma em alegria, mesmo o mais triste coração. Nessa noite, certamente nós ouvimos a Tua voz. Nessa noite, Pai, nós já percebemos o Seu amor. E pronunciamos o Teu nome, Jesus, 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 Jesus. Porque esse nome é capaz de exorcizar todo o medo, toda incerteza, toda dúvida. Oh, Jesus! Oh, Leão de Judá! O Senhor está no nosso meio nessa noite. Louvado seja o Teu nome. Ó Sol da Justiça, traga cura nas suas asas. Fale aos corações. Deus fala conosco. Deus pastoreia as suas ovelhas. E os que confiam nele jamais serão confundidos e envergonhados. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está escrito na palavra do Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua presença. E sela essa palavra no nosso coração, para que Satanás não a roube, mas para que ela produza frutos para a Sua glória. Em Seu nome oramos, Senhor. Amém. E amém. 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 Amém, irmãos. Depois temos um cafezinho ali atrás. Que Deus abençoe a todos. Amém.